Muito bem. Vamos hoje falar, nessa aula 4, sobre programação em MATCAD. Vamos ver como é que a programação é feita em MATCAD. A gente vai basicamente analisar alguns comandos básicos que existem. Com esses comandos dá para se fazer programação de alto nível em MATCAD. Então, vamos revisar esses comandos de adicionar linha, que é com ele que se começa a fazer um bloco de programa, atribuição de valor de expressão, comandos if, otherwise, for, while, break, continue, return e on error. Bom, como é que a gente tem acesso a esses comandos? Na caixa de ferramentas de programação, que eu estou mostrando aqui em expandido, mas ela está aqui nas ferramentas, barra de ferramentas de matemática, que são aquelas que a gente trabalha para inserir comandos, para fazer funções, para criar coisas que são computáveis. E nós temos aqui esse bloco, esse conjunto, a barra de ferramenta de programação, que é essa que está aqui vista expandida. Eu vou aqui clicar nesse pequeno fluxograma, que não dá para ver direito no vídeo, mas se você expandir, vai ser mais ou menos isso aqui, parecido com isso. Isso aqui é isso expandido. E aí estão os 10 comandos que eu ia falar hoje. A coisa mais importante a se considerar é que não se pode, quando se faz um programa em MATCAD, escrever essas palavras, for, if, otherwise, while. A gente tem que inserir esses comandos acionando o botão correspondente, na barra de programação. Então, para fazer um programa, a gente agrupa uma sequência de comandos baseados nesses comandos básicos, e retorna, a sintaxe é a última linha de programa em um bloco, é o que é retornado para a função que você define como esse bloco. A gente vai observar isso, como fazer isso, vai observar isso fazendo os exemplos. Por exemplo, vamos começar com o comando adicionar linha, que é o que começa um bloco. Eu quero definir aí, digamos, definir, por exemplo, algo que retorna um determinado valor para um parâmetro A capital, digamos, A maiúsculo. Então, o que eu faço? Eu vou ter uma sequência de comandos. A última declaração desse bloco que eu vou definir é o valor retornado para A. Então, eu faço o quê? Adiciono uma linha. E aqui eu escrevo o que quer que seja de programação. Eu vou adicionando linha, adicionando linha, e assim por diante. Deixa eu botar isso aqui um pouco para cima. Vocês observem que eu tenho aqui, eu vou adicionando linhas e formando um programa. A última declaração desse programa é o que vai ser retornado para A. Esse é o princípio básico de se fazer programa em MATCAD. Isso aqui pode ser uma função de x, por exemplo, Então, vai ter um argumento, esse x recebe um valor aqui dentro, tá certo? E quando você chama x, x é passado para dentro do bloco e algum tipo de computação é feita, e o último valor do bloco é retornado para a função a de x. Ok? Muito bem. Bom, para se atribuir valores a uma expressão, ele não usa mais aquele dois pontos igual dentro de um bloco. Vocês estão vendo que aqui fora do bloco nós temos aí o dois pontos igual, que é a atribuição. Mas dentro de um bloco a gente atribui usando essa setinha, ou seja, aqui eu posso usar, por exemplo, usar a mesma letra para representar uma variável, dos dois lados de uma expressão, como em programação normal. A gente pode economizar nomes de letras, usando a mesma letra, por exemplo. Então, a gente usa sempre essa setinha aqui, que está aqui, definição local, que é chamada, tem uma tecla de atalho, que é o colchete à esquerda. Vamos fazer alguns exemplos para mostrar como fazer isso. Por exemplo, suponha que você queira fazer a função,
Deixa eu escrever um texto aqui. Em duas etapas. Suponho que eu quero fazer uma função f de xy. Eu posso fazer uma função de duas variáveis, né? Assim, né? Normalmente eu posso fazer isso aqui. F de xy. Vamos definir uma função, por exemplo, seno da razão de x e y. Seno de x sobre y, né? Essa é uma definição convencional, né? Agora, eu alternativamente posso fazer um bloco de programa em duas etapas. Primeiro, eu defino uma variável z, que é a razão de x e y, depois calculo o seno de z e retorno o seno de z para f de xy. Então, através de um bloco de programação, eu podia fazer assim: f de xy, né, recebe. Daí vamos começar o meu bloco de programa. Adiciono linha, né, aciono aqui o adiciona linha. Primeiro, defino a variável z que recebe a razão. Então, z recebe, eu aciono aqui a definição local, colchete à esquerda, x sobre y, e calculo o seno de z. Então, com isso, né, eu vou só chamar de outra função aqui, chamar de g, para não misturar com f, né? Senão eu vou ficar reclamando aqui. Bom, tem uma unidade g, a unidade gravitacional de aceleração da gravidade, não vamos nos preocupar com isso. Mas observem, né? Então, o que esse bloco de programa faz? Eu posso fazer agora em várias etapas, quebrar isso em várias etapas. Z recebe a razão x sobre y, e essa linha simplesmente calcula o seno de z. E como eu falei, né, sempre a última declaração é o que é retornado para g. Então, se você calcular f de, digamos, f de π sobre 2, 1, né, que é a razão x é π sobre 2 e y vale 1, é o seno de π sobre 2. Né? Isso aqui vai dar igual a 1. Né? Se eu calcular o g, vou voltar aqui embaixo para poder calcular, g de π sobre 2 vírgula 1, né? Eu terei também o mesmo resultado. Né? 1. Ou seja, eu estou fazendo agora de uma forma nova, né? Usando programação. Né? Muito bem. Uma coisa importante que a gente precisa considerar, deixa eu desabilitar, né? Não precisa fazer isso aqui, nem se preocupar com isso, né? É importante observar o seguinte, que se você tiver parâmetros externos definidos externamente, esse parâmetro vai ser conhecido dentro de um bloco de programa. Né? Por outro lado, se você tiver parâmetros definidos internamente, eles não são conhecidos externamente. Vou mostrar com um exemplo. Certo? Por exemplo, se eu colocar aqui A igual a 2. Né? Aí eu venho aqui, B, faço um bloco de programa, começo aqui adicionando uma linha, né? Faço qualquer coisa aqui, digamos, x igual a 1, x recebe 1, mas x não vai ser utilizado em nada, tá certo? E retorna A. Bom, B vale 2. Ou seja, o bloco de programa sabe quem é o valor de A, certo? Né? Por outro lado, suponha que eu fizesse agora, ou seja, esse valor de A é conhecido no bloco. Esse valor de A é passado aqui para dentro. Definidores externos vão para dentro, né, do bloco, certo? Por outro lado, se eu definir uma variável internamente, ela não vai ser conhecida do lado de fora. Por exemplo, deixa eu continuar aqui embaixo, desabilitar essas expressões aqui. Suponha que eu faça assim, ó, B recebe, vamos fazer primeira linha do programa, do bloco. A recebe 2,
e eu retorno, por exemplo, A ao quadrado. Certo? Então, quem é B? B igual a 4. Certo? Porque A recebeu 2, levou ao quadrado, é o valor de B. Quem é A? Desconhecido. Né? A é desconhecido porque isso aqui, essa variável é uma variável interna. Variáveis internas não são conhecidas externamente. Né? São variáveis temporárias, podem ser utilizadas de forma temporária para cálculos, né? Mas ela não vai ser conhecida externamente. Okay? Muito bem. Então, essa é a coisa importante a se perceber, tá certo? Muito bem. Próxima coisa que a gente quer saber é esse comando aqui, né? Comando if, que é bem conhecido, certo? E os comandos, esses comandos condicionais, né? Eles se baseiam em operadores booleanos que são os operadores estão aqui numa das barras de ferramentas, que é essa booleana aqui, que eu vou acionar, que está aqui embaixo. Né? Então esse aqui é o igual lógico, menor que, maior do que. Esse aqui está errado, não é maior ou igual não. Esse aqui é menor ou igual, né? Esse está trocado na realidade. Aqui é maior ou igual. Né? E tem outros operadores lógicos também, diferente de, né? Não, operador not, não and, e operador ou, que é o or, e o ou exclusivo. Então esses vários operadores podem ser usados em várias declarações condicionais em programas, em conjunção com esse e outros comandos que vamos descrever agora. Né? Então vou fazer alguns exemplos para mostrar como usar, né? Por exemplo, vamos fazer aqui uma função pulso retangular sem usar o programa, um bloco de programa, e usando o if num bloco de programa, certo? Então, um pulso retangular ele tem que ter definições distintas para condições distintas, né? Por exemplo, eu posso definir um pulso P de x como sendo, existe uma função if embutida, eu posso escrever direto essa função if. Essa if eu não preciso acionar, né? Posso escrever if, é uma função utilizada em MATLAB já. Então, se a condição, por exemplo, um pulso de largura 1 no intervalo de menos meio a meio, ou seja, se o módulo de x for menor que meio, então se o valor absoluto de x, né, eu posso usar a menor do teclado ou mesmo o menor dessa álgebra booleana aqui, né? Menor do que 1 meio. Então, esse comando if, né, se essa condição for verdadeira, ele executa a primeira expressão depois da vírgula, que eu vou colocar aqui. Então, retorne 1 para p de x. Caso contrário, vírgula, caso contrário, retorne 0. Né? Então, aí está uma função p de x. Podemos fazer um gráfico de p de x, né? Vou fazer rapidamente um gráfico aqui de p de x. Então, essa é a função pulso, né, de largura unitária e altura 1. Vamos pegar um gráfico aqui e fazer um gráfico XY P de x. Sim, acho que ele talvez faça o melhor gráfico possível versus x, né? Ele fez do jeito que ele quis, eu posso fazer melhor isso aqui. Nós temos aí um pulso. Vou botar aqui de menos 0,5 a 1,5 para a gente poder ver o pulso direito e diminuir um pouquinho essa menos 0,5 até 1,5, né? Fazer x de menos 2 a 2 fica mais fácil de ver. Menos 2 até 2. Né? Então nós temos um pulso retangular. Posso engrossar um pouquinho essa linha se eu quiser.
peso, né? Cadê o peso? Line weight, vou botar aqui 5 para ficar bem grossa. Né? Então nós temos aí um pulso retangular, são P de X, sem bloco de programação, né? Bom, eu posso fazer também uma função equivalente aí com emprego de bloco de programação. Vamos fazer aqui. Aí eu vou ter que usar os botõezinhos da minha caixa de ferramentas de programação. Então, por exemplo, vamos chamar de outro nome, Q de X. Né? Adiciona a linha. Posso colocar vale 1, se, ou aciona primeiro se, né, se eu quiser, se, ele vai botar aqui o primeiro, se eu acionar, eu vou apagar aqui e fazer novamente. Se eu acionar o comando if aqui dentro, né? Então ele vai colocar dois placeholders, dois locais de inserção de informação. Primeiro local é o valor retornado para aquele x para a primeira condição. Por exemplo, se módulo de x, então vamos fazer aqui um módulo usando a tecla de atalho, que é a barra vertical. Talvez, acho que está aqui. Módulo de x menor do que meio. Vou usar aqui direto, né? Menor que meio, e vale 0. Eu posso botar 0 if, né, se eu quiser 0 if, eu posso, se eu quiser botar if, ele vai deixar aqui a posição, botar 0 aqui primeiro, se, né, if, módulo de x maior que meio, por exemplo, né? Então teria módulo de x maior do que 1 meio. Né? Estou usando apenas if para fazer essa função que ele diz. Eu posso fazer um gráfico dela. Deixa eu copiar esse gráfico aqui. Vou colocar aqui embaixo para a gente verificar que está correto. Representação de Q. Tira isso aqui. Bota aqui só Q. Ele não fez a transição porque esse aqui não deve estar linha, né? Mas está a mesma função, certo? Não tem assim para Q de x igual. Eu posso fazer assim, né? Se eu quiser. Botar uma terceira condição aqui, só para a gente ver talvez essa queda, né? Eu vou fazer um artifíciozinho. Vou adicionar a linha aqui e botar assim, igual a 1 meio, se módulo de x igual a meio. Porque é a única condição que não existe. Eu vou botar primeiro if, né? Daí primeiro 1 meio, se módulo de x lógica igual lógico, que está aqui, ó, que a gente vai acionar, certo? Igual a 1 meio. Aí a gente vê porque ele vai passar de 1 para 0, passando pelo meio, exatamente em x igual a meio. Observe o seguinte, que Q de x, né, incluía, né, para x menor que meio. Para x maior ou igual a meio, vira 0. Né? Então ele tem essa transição. Tinha transição naturalmente. A gente fez aqui. Eu podia botar menor ou igual, tirar isso aqui se eu quiser. Certo? Posso tirar essa ligação, fazer exatamente igual a outra função. Posso, por exemplo, né, igual a 1 se fazer a mesma coisa que está aqui, né, menor que meio. E caso contrário, ou seja, 0 se maior ou igual. Então eu vou tirar isso aqui. Ele deve fazer o gráfico igual, idêntico àquele outro. Vamos usar o lógico igual lógico, maior igual lógico, que está aqui, maior igual a 1 meio. Né? Agora ele faz corretamente, fazendo uma linha, né? Passando de 0 para 1. Certo? Muito bem. A questão é a seguinte. Em algumas situações, nós precisamos aplicar o comando if, né, numa sequência de linhas de comando, ou seja, num bloco. Né? A gente faz um bloco, ele pode ser de blocos dentro de blocos. Né? Então, a gente pode fazer esse tipo de coisa. Certo? Então, o que a gente faz? Aqui é o procedimento que se faz. Né? Se é uma linha só, ele faz o if. Se você tem apenas uma linha e o if é aplicado apenas nessa linha, quando você aciona o comando if, como eu fiz aqui, eu vou aqui fazer mais um, né? Deixa eu adicionar uma linha. Adicionei uma linha, né? E colocar mais um if. Bom, se eu tiver só uma linha
só essa linha de comando, o if vai ser aplicado só em uma linha. Mas se eu fizer, deixa eu desabilitar. Se eu fizer mais linhas de comando, vou fazer um exemplo. Desabilitar também. Disable. Desabilitar todo mundo. Para que não tenha nenhum conflito aqui na frente, né? Ok. Então o procedimento é qual, né? Você insere a primeira linha do bloco. Você quer aplicar o comando if em um bloco de programação com mais de uma linha de execução. O que você faz? Insere a primeira linha do bloco. Aciona o comando if, né? Define a primeira expressão do bloco. Seleciona essa expressão, adiciona uma nova linha. Então, quando você faz isso, o comando if ele muda as posições, né, e ele vai ser aplicado ao bloco como um todo, como a gente vai ver agora, certo? Vamos fazer essa função aqui, ó. A função que a gente já falou anteriormente, a função que é o seno da razão de x e y para y diferente de zero. Observe que para y igual a zero, isso aqui tem um problema, né? Isso aqui fica infinito, né? Então a gente evita isso, né, fazendo que f seja zero para y igual a zero. Então vamos fazer isso com um bloco de programação usando vamos fazer f de xy igual, vamos começar. Então adiciona a linha, né? Vou fazer o primeiro if aqui. Eu vou fazer esse seno de xy aqui em duas etapas, como eu fiz ontem, porque eu quero fazer um if aplicado a um bloco. Então, primeiro, aplica o if. Vou aqui selecionar, certo? Deixa eu botar ele aqui perto. If, né? Primeira declaração, que é aqui, né? Então, aqui eu tenho z recebe a razão, como eu fiz anteriormente, recebe x sobre y. Pronto. Nesse momento, bom, se y diferente de zero, né? Y, porque isso aqui é um pedaço do meu bloco, né? Mas a condição que vai ser aplicada ao meu bloco vai ser se y, traga aqui o operador booleano, diferente que está aqui, diferente de zero, né? Bom, e agora o que eu faço? Para aplicar o if na função que vai retornar esse seno de x sobre y, que eu não fiz ainda, só fiz a razão, né? Eu vou fazer isso aqui e vou adicionar uma linha. Quando eu fizer isso agora, o if vai ser aplicado, você observa, vai ser transformado aqui, né? Vai fazer o contrário. Se y diferente de zero, daí execute esse bloco de comando aqui. Então você faz seno de z. Então retorne seno de z. E retorne zero. Aliás, como eu falei, né? Primeiro aplica o if, zero se y lógico igual a zero. Certo? Então ele faz isso, né? Então vamos recapitular, certo? Recapitulando, né? Adiciona uma linha, faz a primeira declaração do bloco que vai retornar f de xy, que é a seno da razão. A gente está fazendo duas etapas, z é a razão x sobre y. Aliás, desculpe. Recapitulando, né? Primeiro if, né? If. E vai ser aplicado a um conjunto, né? Primeiro, z recebe x sobre y. Opa. Z recebe x sobre y. Se y, isso aqui não está completo, né? Mas a gente vai fazer já se y diferente de zero, y diferente de zero. E aqui eu pego, adiciono uma linha a isso aqui, porque o if vai ser aplicado a esse bloco que eu estou definindo. Então, adicionando a linha, vai ficar if se y diferente de zero, z sendo xy, retorne sendo de z. Pronto. E aplica aqui um outro if, né? Retorne zero, se y igual a zero. Então, com isso, a minha função, né? Se eu quiser f de 1, 0, vai dar 0. Né? Ok? Muito bem.
Então, essa é a forma de aplicar o if em bloco de programa ou em uma única linha de programação, né? Bom, o comando otherwise, né, a gente está usando if, né, eu podia fazer de outra forma, né, otherwise, ou seja, vamos fazer aqui uma forma alternativa de definir uma função contínua por partes, tipo a função pulse. Vamos fazer um pulse semicircular, né? Deixa eu ver se eu desabilitei aqui. Vou desabilitar todo mundo que está aqui antes. Aqui está desabilitado. Minha função fxy novamente desabilitada. E aqui também, né? Vamos fazer o comando otherwise. Ou seja, o que a gente quer aqui? O comando otherwise se uma condição for violada, aparece o comando otherwise, né? Você faz o if uma condição é verdadeira, execute. Caso contrário, ou seja, otherwise, que seria a tradução para o inglês, né? Caso contrário, então faça esse outro bloco de programa ou esse conjunto. Vamos fazer um pulso semicircular, né? Numa faixa de valor de x, você tem aí um semicírculo. Saindo disso, você tem um valor nulo. Por exemplo, a função g de x, né? Poderia ser definida assim, né? Se, vamos fazer sem bloco de programa, se módulo de x menor do que 1, por exemplo, né? Módulo de x menor do que 1, isso aqui vai me dar uma semicircunferência, ou seja, y vale y2 mais x2 igual a 1, ou seja, y é raiz, né? Raiz, que é isso aqui, eu acho, não, isso aqui é razão, raiz é o contrário, raiz, estou usando teclas de atalho, né? Raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, os valores de y igual a raiz de menos x2, para x módulo, né? Entre menos 1, para x entre menos 1 e 1, ou seja, para módulo x menor que 1, vão dar numa semicircunferência. Caso contrário, você tem aí maior ou igual a 1, né? Você pode botar para módulo x maior ou igual a 1, você zera. Então você tem aí essa função if. Vamos dar uma olhada na função, ver se está certa. Certo? Gráfico. Aumenta um pouquinho. Vamos fazer aqui já antes de fazer qualquer coisa. Menos 2 a 2. Aqui de menos 1 a 2. Menos 1 a 1,5, pronto. Aí vamos fazer a mesma escala. Menos 4, né? Vou fazer... Talvez fique... Menos 1 a 2. Então bota assim, de menos 1,5 a 1,5. Daí tem a mesma... Se essa dimensão horizontal for igual à vertical, então tem um fator de escala normal, tá certo? Então isso aqui vai dar 1,5, né? E aqui eu boto o x, e aqui eu boto o g de x. Né? Não está muito correta, não é uma circunferência porque essa dimensão é diferente, é maior, né? Dimensão horizontal maior do que a vertical. Eu posso melhorar isso para fazer parecido mais com circunferência de verdade, fazendo isso aqui, né? Ou seja, fazendo o tamanho horizontal aproximadamente igual ao tamanho vertical, geometricamente falando, né? Bom, aí está a função g de x, né? É mais grossa. Vamos fazer agora. Então observe, né? O que é esse if aqui, convencional? Se essa condição for verdadeira, faça a primeira parte. Caso contrário, faça a segunda, né? Eu podia fazer isso no bloco de programa também. Desabilitar isso aqui. Eu já fiz agora há pouco, né? Vou fazer novamente.
né, usando if apenas, se eu quisesse, com bloco de programação. Se, bom, g de x vale, vamos aplicar o if aqui, né? Primeira condição aqui, raiz 1 menos x ao quadrado, se absoluto de x for menor do que 1. E 0 se, vamos botar primeiro if, né? If, né? 0 se, 0 if, módulo de x maior ou igual a 1. Vou botar maior ou igual a 1, né? Então nós temos aí, deixa eu pegar esse mesmo gráfico, botar aqui embaixo. Vamos fazer o gráfico dessa função g. Então aí eu ainda estou usando o if, né? Deixa eu habilitar. Aí temos aí a nossa função g de novo, né? Não usei, só usei if. Não vamos usar agora o bloco otherwise. Eu vou simplesmente copiar essa função. Vou copiar aqui esse bloco para cá. E vou desabilitar aqui em cima, para não causar conflito. Então aqui você tem, bom, eu poderia fazer da seguinte forma, né? Na segunda opção aqui eu aplico o comando otherwise, né? Opa. Então, g de x igual a isso aqui, raiz de 1 menos x2, se mod de x menor que 1, caso contrário, aplico otherwise, vale 0. Né? Poderia ser a forma alternativa de fazer, né? Ok? Então nós teríamos o mesmo resultado. Desabilitar, copiar. Vamos fazer aqui embaixo. Deixa eu só ver se essa função está desabilitada, né? Então nós temos aí vamos habilitar essa função. Agora estamos calculando nessa forma nova. Não quer calcular, não sei porquê. Vou fazer um gráfico novo aqui. Vou fazer um gráfico novo. Por alguma razão eu não quis calcular. G de x versus x. X, né? Está aqui calculado com... Esse aqui está totalmente distorcido, né? Porque aqui tem 2, aqui tem 20, né? Esse aqui é 10 vezes maior. Aqui está 10 vezes maior do que isso aqui, né? Então se eu botar aqui de menos 1 a 1, melhorei o aspecto. Menos 1.5 até 1.5. Aqui também, né? Menos 0.5 a 1.5, por exemplo. Fica mais circular um pouquinho, né? Ou seja, então essa é a forma de usar o otherwise para uma linha. Da mesma forma que o if, se eu quiser usar o otherwise para um bloco de programa completo, né? Deixa eu ver sempre aqui, já a gente vai mostrar, uso o mesmo procedimento, né? Então, em algumas situações eu vou querer aplicar o otherwise em um bloco de programa, né? Então a gente faz aqui, a gente tem a primeira linha de programa, insere o comando otherwise, escreve o primeiro comando do bloco, seleciona essa linha de comando e adiciona novas linhas, né? Então vou fazer um novo subbloco sobre o qual vai ser a atuação do otherwise, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos ver essa função. Por exemplo, função p de xy vale x mais y se x for menor que y. Caso contrário, bom, aí depende. Xy se x for maior que y e x2 se x for igual a y, né? Então,
Então, se menor, né, a condição tem uma condição é se for menor, x menor que y, uma coisa. Se for maior ou igual, que é caso contrário, você tem dois casos. Maior dá o produto, igual dá x ao quadrado. Vamos fazer isso aí. E vamos ver como a gente vai aplicar agora o otherwise, como a gente fez no if, né? Vamos fazer aqui. Isso aqui é texto, né? Lembre-se, isso aqui é uma região de texto, isso aqui não é função, não está sendo calculado por Mathcad, né? Você tem aqui p de xy, adiciona uma linha, né? Vem para cá, para a gente ver aqui, adicionar a linha. Você tem o que? Bom, primeiro aplica um if, né? Vai ser x mais y, no primeiro if. Vai ser x mais y se x menor do que y. Né? E vai ser, caso contrário, vai ter duas linhas de comando aqui em cima, certo? Bom, xy x vezes y, né? Bom, aí eu tenho que fazer o quê? Eu vou adicionar uma linha, porque esse xy, se x maior que y, tem que ter um outro comando if. Então vou adicionar a linha. Agora, esse otherwise vai ser aplicado, agora vai mudar de posição, caso contrário vai virar um bloco de programa comandado pelo otherwise. Ou seja, vou clicar add line, o que acontece? Caso contrário, execute essas declarações. Bom, esse xy aqui vai ser um if, né? xy, se x for maior do que y, né? x2 se, podia ter feito outro se, né, se quisesse, se, né, ele deixa lá o placeholder, x2 se x igual a y, x igual lógico a y. Então nós temos aí definição da função p de xy, né? Soma, né, se x menor que y, produto se x maior que y e x igual a y vai dar o quadrado de um deles, né, x ao quadrado. Ok? Muito bem. Vamos continuar. No quinto comando, estamos agora, observe que a gente está fazendo essa sequência aqui, né? Adicionar linha, definição local, if, otherwise. Daí vamos agora para o comando for, que permite calcular uma sequência de expressões ou comandos iterativamente entre valores pré-definidos de um indexador. Tá? Os valores do indexador são definidos à direita do comando, e podem corresponder a uma faixa de valores ou valores pré-definidos, separados por vírgula. Vamos fazer um exemplo. Dois exemplos aqui na realidade, né? Um deles, a definição de elementos de um vetor e definição, mais de um for, né? Aqui basta uma sequência, tá certo, de valores, né, que vai definir através de um loop for. E aqui você tem dois loops for, né? Então, por exemplo, suponha que eu queira definir um vetor de 5 elementos, né, indexado por uma variável, e cada elemento é o quadrado dessa variável. Então você tem aí, por exemplo, um vetor V. Deixa eu, antes de mais nada, verificar se está alguma coisa habilitada aqui ainda. Essas coisas estão sendo calculadas, eu gostaria de desabilitar antes de prosseguir, para não me esquecer. Vou desabilitar aqui. E aqui também. Muito bem, variável V, né, vai ser definida por um bloco de programa, vamos adicionar uma linha, né, e nós temos aí o que? Né? Bom, a gente aciona o comando for, né, então for, acionando o botão, ele não pode escrever a palavra for que não vai funcionar. Se eu escrever aqui for, isso não tem nenhum significado, certo? Então, aciona-se o for aqui, né? Então, para ir, daí aparece diretamente, né, pertencente a, né? Então, para ir variando
desculpe, para i, primeiro para esse rodo aqui, i, variando de 0, ou eu uso aquele indexador de vetores que nós temos, onde é que ele está? Né? Aquele que está aqui, né? Variável de indexação, ou uso vírgula, que é a mesma coisa, né? Não, aqui não é ponto e vírgula, né? E daí de 0 a 4, então tem 5 elementos. Então calcule o iésimo elemento de um vetor temporário, u de i, né? O iésimo elemento desse vetor vai ser o quadrado de i. Vai receber, né? Então recebe i ao quadrado. Então observe, né? Essas declarações que estão com um recuo para a direita, certo? Elas estão fazendo parte do for, né? Essa declaração aqui está fora do for. Então o for executa 5 instruções, né? O 0 vai ser 0 ao quadrado, o 1 vai ser 1 ao quadrado, até o 4, que é 4 ao quadrado. Daí ele tem esse vetor definido dentro aqui do bloco de programa, tem um vetor de 5 posições. Então o que eu faço? Eu retorno para ver u, que é um vetor de 5 elementos como um todo. Então você tem um retorno em paralelo, né? Todos os 5 elementos retornam de uma vez, através dessa última declaração. Certo? Então aí está a definição usando for. Né? Se você quiser ver quem é V, né? Deixa eu botar V transposta para ele não ficar vertical. Então vamos ver o V transposta. A transposta de V do vetor coluna. Ctrl 1. Né? Igual. Aí está o vetor. Nosso vetor definido usando for, né? Ok? Muito bem. Vou fazer agora o vetor em 2 dimensões. Desabilitar. Vou fazer uma matriz de deixa eu ver. Vou fazer uma matriz 5 por 5 para não ser muito. Vou fazer uma matriz 5 por 5 B. Né? Vamos fazer aí. Vamos fazer, por exemplo, vamos fazer a matriz de identidade. Vamos definir uma matriz tendo vários zeros e a gente vamos colocar na diagonal dessa matriz uns, certo? Vamos fazer uma matriz 5 por 5. Por exemplo, começa aqui, adiciona a linha. Vamos fazer primeiro um for da variável i, né? For. Vamos colocar i de 0 a 5. Próximo, daí, aquele ponto e vírgula, que seria esse variável de indexação, né? Bom, daí eu tenho e faço também j variado de 5, de 0 a 5. Então, vamos aqui, for j variando de 0 a 5. Estou definindo uma matriz de linhas de colunas, 0 a 5. A 5 não, a 4, né? 5 por 5, eu errei aqui. 0 a 4. E vamos colocar numa matriz A o iésima linha, jésima coluna de A. Recebe 0. Então essa matriz está zerada. Né? Então aqui tem uma matriz A que está calculada. Vamos continuar. Tá? Vou fazer de novo esse bloco. Para definir tudo zero, né? Então vou fazer um novo bloco agora para só pegar os elementos em que i igual a j, né? Faço posso fazer, eu vou fazer com condicional só para eu podia fazer i de 0 a 4 e colocar 1 em a de i se eu quisesse, mas eu quero fazer com ij, vamos fazer mais complicado só para usar a liberdade de programação que a gente tem, né? Então, outro for.
né? De novo, aqui terminou, certo? Nesse bloco de programa que terminou esse for, foi calculado. Observe que esse for está fora desse loop aqui, não está aqui dentro dessa interação, certo? Está do lado de fora, né? Porque ele está na mesma posição, no mesmo alinhamento, saiu aqui, não está recuado. Então aqui você vai de 0 a 4. Né? Mais um for, J de 0 a 4. J vai de 0 a 4. E você tem aí, aplica um if. Não faz nada, você faz esse loop. Se retorne 1, só faça isso, né? Aliás, desculpe. A de IJ recebe 1 se I for igual a J. Se I for igual a J. Então a gente está fazendo de forma mais complicada só para ilustrar, né? Vários fors. E não faça nada caso contrário. Você não precisa fazer nada. Só quando I for igual a J que você faça a de J igual a 1. Né? Então nós teremos certamente... Bom, daí terminou tudo, né? Eu acho que eu estou... Pronto, terminou. Aqui está a matriz A definida, ela era totalmente zerada. Agora só na diagonal eu estou colocando uns... Pronto, retorno a matriz A como um todo para B. Então se eu perguntar quem é B, eu espero que eu tenha feito corretamente. Deve dar a nossa matriz identidade, que está aí, né? Matriz diagonal, certo? Ok? Então, para ilustrar como é que se usa o for, né? Então, o for está sendo calculado várias vezes aqui. Bom, uma outra forma de fazer essas coisas é usar o comando... vamos desabilitar todos aqui. Disable, né? Bom, o comando while é enquanto, né? Enquanto uma condição não for violada, execute os comandos sob esse comando while, né? Quando essa condição for violada, para a execução. Então, vou fazer aqui. Vamos fazer usando esses dois exemplos, 7 e 8, que é esse vetor, né? Que é o quadrado dos elementos. Então, a gente quer 5 elementos. O primeiro elemento é o 0 e até o 5 e é o quadrado. Então vou fazer aqui, certo? Vou fazer o exemplo aqui embaixo, exemplo 9. Bom, B, aliás, V, né? Aquele vetor lá. Adiciona a linha. Inicializa a variável de indexação, certo? Então vamos botar ela no valor, por exemplo, um valor negativo. Eu vou incrementar essa variável, vou começar ela no valor menos 1, e vou imediatamente incrementá-la, né? Porque o incremento é feito dentro do loop while, né? Então, vamos botar I, que é a variável que vai começar em 0, vamos botar ela no valor menor que 0, que é o menos 1. Daí eu aciono o while, né? Então, enquanto, né, I for menor do que... Eu quero até 4. Então, enquanto I for menor do que 5, vou botar aqui a operação booleana, enquanto I for menor do que 5, faço o seguinte. Daí aqui eu incremento, né? Então, observe a primeira peculiaridade de programação que não pode ser feito no ambiente normal Mathcad. Fora de um bloco de programação, isso que eu vou fazer não pode ser feito. Mas aqui eu posso, porque aqui nós temos... todas as características de programação convencional que vocês conhecem, né? Então, I recebe, é incrementado, então vai receber ele mesmo, o valor anterior, mais 1. Então, o novo valor de I agora, era menos 1, passou a ser
I mais 1, ou seja, 0. Né? E agora eu faço o quê? Né? Adicionei 1, então eu vou adicionar uma linha. Né? O I recebe o quadrado de I, que é aquele vetor lá, I ao quadrado. Certo? Pronto, isso vai ser executado até I igual a 4, né? Porque aqui para I menor que 5. Se for igual a 5, eu termino, não faço mais nada. Eu termino de calcular o vetor U. Então, comecei igual a menos 1, incrementei a variável internamente, porque o A, né? Ele fica fazendo esse loop que está sob seu comando, até incrementando a variável até que I menor que 5. Então aqui eu retorno, adiciono uma linha, retorno U. Observe aí que você tem dois blocos de programa, um dentro do outro, né? Um bloco principal e um bloco dentro do bloco principal. Eu posso fazer mais blocos um dentro do outro se eu quiser. Né? Você pode fazer programas bastante sofisticados assim. Né? Só verificando, V transposta, V, acho que é Ctrl 1, né? Ctrl 1 igual. Certo? Está correto. Tem os 6 elementos. O que está errado aí? Tem um elemento a mais, né? 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Eu calculou o último elemento. É porque do jeito que está aqui, ele vai calcular para I igual a 4, né? Ele vai fazer I igual a 5, calcular, então tem que fazer, enquanto I for menor do que 4 aqui, para dar corretamente o mesmo vetor que eu tive antes. Né? Ou seja, se I for igual a 3, devo fazer 3 mais 1, 4, o 4 igual a 4 quadrado, devo ter 5 posições. Né? Do jeito que eu tinha feito, ia estar passando desse número de elementos. Né? Vou fazer o outro exemplo da matriz identidade, né? Vamos fazer um while duplo, eu acho, né? Vamos ver se a gente consegue, certo? Vamos lá. A recebe, insere bloco, vamos inicializar agora duas variáveis, fazer o mesmo procedimento que a gente fez aí, menos 1, J, menos 1, adiciona a linha, vamos fazer um while duplo, né? Enquanto I for menor do que, a gente quer fazer 5 por 5, então vamos fazer menor do que 4, né? Como a gente fez antes. I é incrementado, né? Agora eu faço um novo bloco while, enquanto J, acho que eu posso fazer aqui, deixa eu ver. Peraí, deixa eu fazer aqui enquanto. Não precisa fazer isso. Enquanto I for menor do que 4, incremente I, e mais 1, adiciona a linha primeiro, antes de fazer o while, senão se eu fizer o while, eu fiz errado. Adiciono a linha, né? Faço um novo while aqui dentro, enquanto J for menor que 4, faça J ir em J mais 1, J receber J mais 1, e eu vou agora fazer aqueles elementos nulos, né, na matriz. Então observe, tem 3 blocos de programa agora aqui, né? Esse aqui vai ficar um pouquinho grande, tá certo? Então tem aqui o que? A de IJ, faça isso, né? A maiúsculo. Pessoal, se eu não falei anteriormente, né, os símbolos de Mathcad são case sensitive, né? Então, minúsculo é diferente de maiúsculo, né? Acho que já falamos disso anteriormente. Se eu não falei, estou repetindo aqui para não esquecermos. Então, a de J recebe 0, certo? Então, aqui eu terminei todos os whiles, tá certo?
Observe que o valor atual de I e J, nesse momento aqui, está em J. Observe que esse loop aqui, ele faz mais rápido do que esse de fora, né? Então esse aqui é executado, né? Eu tenho que... Não, eu não posso fazer isso. Esse aqui está errado, tá? Então, veja. Tem um erro lógico aqui. O último valor de J já é 5 aqui, né? Então, eu tenho que inicializar essa variável toda vez que esse bloco for incrementado, se for executado. Então, aqui, o J não pode ser inicializado aqui fora. Então, tem um erro lógico aqui. Então, tira esse J aqui, certo? E bota ele aqui, né? Inicializa sempre, né? Que eu for mudar o valor de I, eu reinicializo o J novamente. Então, adiciona a linha. J inicializa aqui, ó, para não termos erro, certo? Por exemplo, se eu fosse nesse momento exibir A, aliás, B, A e J, aliás é B, né? Estamos usando a mesma variável. Vou botar B aqui fora. B, bom, B deve dar 0, né? Vamos ver, certo? 5 elementos por 5 elementos, está correto. Vamos agora definir os elementos 1, né? Vou fazer de forma mais complicada, por ser feito mais simples, eu vou fazer só para mostrar. Então, ó, eu terminei tudo isso. Observe que I está no momento, né, no valor 5 e J também. Está no último valor, né? Terminou as execuções. Então, eu tenho que reiniciar todos eles, né? Vamos adicionar uma linha. Faz de novo, mesma coisa. I recebe menos 1. Adiciona a linha. Enquanto I menor que 4. Vou fazer como se fosse a matriz completa, certo? Então você vai o que, né? I recebe I mais 1. Né? Reinicio J. Observe que se você apertar Enter, se eu estiver aqui e apertar a tecla Enter, eu saio do bloco, né? Então é bom tomar cuidado. Se você apertar Enter, sai. Você tem que fazer o quê? Seleciona a última expressão, adiciona a linha, né? Você vai I recebe mais 1. J recebe o valor inicial, né, anterior ao primeiro elemento. E vamos fazer novamente enquanto, né? Ou seja, while J, opa, eu já fiz errado aqui. É para ser adicionada linha antes. J menos 1, né? Adiciona a linha. Aplica o while. J menor do que 1, do que 4. Você bota aqui um if, né? If. Daí você bota A e J recebe se, opa, recebe se I for igual a J, se I for igual, lógica igual a J. Tá demorando para fazer, acho que já fiz alguma coisa errada aqui. Falta retornar, né? Escape. Interrompi aqui. Deixa eu retornar o valor de A aqui. Ele está em loop, né? Aparentemente não deveria. Deixa eu só diminuir o zoom aqui para a gente poder ver o programa como um todo. Deixa eu dar uma interrompida aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Recebe menos 1 enquanto ele for menor que 4. Incremente. Execute isso aqui.
Esse aqui nós fizemos, né? Daí, se menor que 4, igual a menos j menos 1, enquanto j menor que 4, a de j recebe 1 se igual a j. Tem uma razão para não funcionar, né? Engraçado, né? Tá demorando tanto. Bom, vamos cancelar isso aqui. Fica como exercício para verificar o que está errado aqui. Eu não estou vendo nada errado nesse programa. Por exemplo, se eu tirar... Deixa eu ver se eu escrever alguma coisa errada aqui. Se igual a J. Vou mudar as letras pode ser que ele esteja confundindo. Deixa eu botar outras letras aí. K e L e M. MN. M menos 1, enquanto M menor que 4. Não sei se é isso que ele está achando. Deixa ele fica calculando aqui enquanto eu estou fazendo. M é incrementado, né? M recebe menos 1. Deixa eu parar o... Tá, cálculo automático. Vou desabilitar aqui o cálculo automático para não ficar calculando enquanto está fazendo. Bom, vamos fazer novas variáveis para não haver. Eu não sei se está tendo algum conflito. Não deveria haver, né? E já chegou. Eu não vou voltar nesse while aqui que eu não estou submetido a ele. Então, M recebe menos 1, enquanto menor que 4, incremento. Vou botar agora N, né? Igual a menos 1, enquanto N for menor que 4. Pode ser que seja isso, né? Então, MN é igual a 1 se M igual a N. Se M igual a N, né? Não deveria causar problema, né? Vamos lá. Tools, calculate worksheet, calcular a planilha. Bom, tá com problema, vamos não perder muito tempo com isso, vamos fazer isso aqui dentro. Vamos fazer essa lógica dentro desse um único while, não precisa fazer em dois, eu compliquei demais, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Opa. Onde apagar essa linha. Essa aqui. Vamos fazer aqui dentro. Fazer o nosso if aqui dentro. A gente faz um comando mais simples, né? A de J igual a... Vamos fazer aqui um if aqui dentro, certo? Aplica-se um if, né? A de IJ recebe 0. Se I diferente de J, se for diferente de J, podia ter feito assim que é mais fácil, né? Adiciona a linha. A de J. Aliás, aplica o otherwise se quiser. Otherwise, a de J igual a 1. Pronto. Da forma mais fácil, sem fazer muitas confusões. Como isso funciona, né? Calculate. Calculate não. Aliás, os calculate worksheets. Bom, ele deve ter calculado, né? Não mostrou nada. Pronto, calculou, né? Deu certo. Por alguma razão, não sei se é bug do Mathcad, gostaria que vocês tentassem fazer aquele procedimento que eu fiz para ver se em máquinas distintas ele roda ou não, certo? Vocês vão ter em vídeo, né? Podem reproduzir e fazer, certo? Mas aí tem uma forma mais direta, né? De fazer usando if e otherwise, né? Ok? Bom, continuando. Estamos aqui, né? Vamos agora para break, continue, return on error, né? Desabilitando aqui. Muito bem, comando break. Vamos aumentar um pouquinho aqui.
175 como estava antes. Bom, o comando break serve para quebrar uma sequência de instruções que está sendo executada se uma determinada condição lógica é atingida, né? Então você pode querer sair de um loop, né, de execução de vários comandos se alguma coisa acontecer, que você pode definir previamente, né? Por exemplo, fazer aqui um vetor novamente, que é aquele vetor i ao quadrado, né? Então vamos fazer aquele vetor que nós fizemos anteriormente, mas aquele vetor tem 4, vamos fazer um vetor de novo de 5 elementos, mas eu quero interromper, né? Eu não quero calcular o último elemento do vetor, por exemplo, né? Então, antigamente eu tinha aquele vetor, deixa eu colocar aqui nome, anteriormente eu tinha esse programa aqui. Vou botar agora usando o while, né, enquanto, vamos inicializar o i, tá certo? I menos 1, né, enquanto, vou fazer assim, i menor ou igual a 3, né? Então, ou menor que 4 ou até de 0 a 3. Então, enquanto i for menor ou igual, vou fazer assim, menor ou igual a 3, faça, né? Incremente i. Aí você faz adicionar linha, né? Calcula aquele i que nós fizemos anteriormente, recebe o quadrado de i quadrado, né? E daí terminou, então nós fizemos agora de outra forma, né? Acho que nós fizemos anteriormente isso aí. Retorna u, você tem aqui aquele vetor, observe que aqui i vai de até 3, né? De 0, 1, 2, 3, tem 4 elementos, vou fazer de 5 elementos, como nós fizemos anteriormente. Deixa eu ver, não, aqui vai ser 5 elementos, né? De 0 a 4, né? Porque quando for 3 vai ser 4. Então, v transposta, Ctrl 1, que é transposta igual, né? Vou retornar aqui ao cálculo automático. Deixa eu... temos aqui nosso vetor, certo? Vou tirar ele daqui. Muito bem. Bom, suponha que eu quero interromper essa declaração, né? Eu não quero calcular quando o i for igual a 2, certo? Então não calcule mais nada se i for 2. Então quando isso acontecer, termina a execução do programa. Então vou adicionar uma linha aqui, intermediária, e adicionar o comando break, né? Break se, desculpe, primeiro você aciona o if, né? Daí você adiciona o break se i for igual a 2. Primeiro, então repetindo aqui, você quer quebrar, né? Então primeiro, se alguma coisa acontecer, pare. Então, se alguma coisa acontecer, que coisa é essa? Simplesmente quebre, né? Quebre, interrompa se i for igual a 2. E logic equal to. Bom, quem será o agora, né? O só deve ter até i igual a 1, né? O 0 e o 1. Vamos ver quem é o. Isso aqui é a definição. U igual, né? Desculpe. U não está definido. V igual. Pronto, aí está V. 2 elementos. Parou de calcular, além de I igual a 2. Ele sai do loop, tá certo? E retorna o que aconteceu, o que foi calculado até aquele ponto, né? Certo? É assim que você faz o break. Ok? Por aí vai, né? Então tem mais 2 comandos que
mais 3 comandos, né, que são utilizados, podem ser utilizados. O contínuo, ele ignora, né, todos os comandos subsequentes a ele. Certo? Então, e retorna o cálculo para o primeiro elemento do comando, o primeiro comando do loop, digamos assim. Então a gente precisa mais uma vez usar um operador lógico, né, usar o if, né, para fazer esse tipo de coisa. Certo? Por exemplo, a gente vai fazer uma matriz que tem todos os valores iguais, digamos assim, né, a 10. Né, e vai inicializar essa matriz. Vamos fazer aqui, né? Vamos fazer um exemplo aqui, certo? Primeiro, vamos fazer uma matriz que tem todos os elementos igual a 10. Por exemplo, deixa eu desabilitar o que eu fiz anteriormente. Aqui ele está fazendo outra coisa já, né? Porque ele está calculando o valor anterior aí. Disable, né? Tá vendo? Tem outro V aqui em cima em algum lugar. Tá calculado aqui. Onde é que tá? Tá aqui, ó. Disable, né? Vamos fazer um bloco de programa que define uma matriz que todos os elementos são iguais a 10. Certo? Vamos lá. Vou colocar aqui C, uma matriz C. Posso usar as mesmas letras, né? B, né? Está todo mundo desabilitado. Adicionar linha. Vamos usar o for, por exemplo, né? 5 por 5. Uma matriz 5 por 5. E variando de 0 a 4, né? J, né, variando de 0 a 4. Vou botar aqui a de J. Recebe um valor 10. Então a matriz tem todos os elementos iguais. Né? Bom, eu vou agora preencher todos os elementos dessa matriz com 1, exceto a coluna 2. Então, se eu quisesse preencher todos os elementos com 1, eu faria um novo loop aqui. Eu posso fazer isso aqui, na realidade. Eu posso copiar isso aqui tudinho. Ctrl C, Ctrl V. O bom do Maticalha é isso, você pode usar algumas coisas de edição normais, né? Bom, reinicio novamente. Agora eu coloco todo mundo aqui em 1. Bom, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente mudei a matriz de 10 para 1, certo? Bom, eu quero só mudar, certo? Todos os elementos, exceto a coluna 2, J igual a 2, certo? Então, antes disso, eu vou fazer o seguinte. Não faça nada, ou seja, continue a execução, certo? Não faça nenhuma ação se J for 2. Então, primeiro, eu adiciono um if. Eu faço um continue se J igual a 2. Antes de mais nada, certo? Então, se J for 2, não faça mais nada. Simplesmente continue o loop, incremente I, J, etc., mas não faça mais nada. Então, aqui é adicionar linha, certo? Então, quando J for 2, não modifique nada. Ou seja, caso contrário, modifique. Então, A de J... Eu podia fazer usando outro tipo de declaração, né? Mas, usando o contínuo, seria assim, né? A de J recebe 1, certo? Ou seja, aqui eu estou mudando. Se eu não tivesse essa declaração, todos os elementos seriam 1. Aqui, todos os elementos serão 1, exceto a coluna 2. Porque quando ele vê I, J igual a 2, então não faz isso. Ele continua fazendo esses loops aqui. Certo? Toda vez que J igual a 2, ele não faz essa declaração aqui. Então mantém o valor anterior que é 10. Então, se eu for ver quem é B, deve dar a coluna 2
Né? Observe que a coluna 2 é a coluna 0, 1, 2, é a coluna central, né? A coluna central deve ser inalterada, né? Certo? Todo mundo recebeu 1, exceto a coluna 2, que ficou em 10. Né? Certo? Essa outra declaração, essas duas últimas, né? Essa declaração return é interessante para você ver dentro de um loop, né? Numa determinada situação, qual é o valor atual da variável naquele momento. Então, o return, se uma condição lógica for atingida, por exemplo, se um argumento começar a ir para 0, né? Você quer estar no denominador, você quer evitar que isso aconteça. Então, você pode usar o operador return, né? Se uma determinada condição for atingida, certo? Vamos fazer um exemplo. Adicionar linha. Se y diferente de 0, né? Então, se y diferente de 0, z recebe x sobre y, aquela mesma coisa que a gente fez antes, x sobre y. Adicionar linha, né? Seno de z. Caso contrário, né? Caso contrário, retorne uma mensagem, né? Impossível. Vou botar aqui uma string, certo? Ok? F de 1, 0 igual impossível. Tá? Você retorna A. Né? Então isso é uma forma de você fazer isso também. Né? Isso é parecido com o comando onError, né? Esse onError também é feito para proteger para proteger a computação que você está realizando de certas situações, certas singularidades, né? Por exemplo, né? Então você quer sem fazer bloco de programa, a gente pode fazer isso aqui, né? A sintaxe é mais ou menos assim: sintaxe x sobre erro de y, né? Retorna o primeiro argumento se houver erro singularidade no segundo. Então, por exemplo, f de xy, vamos fazer outra aqui diferente. Retorne aí singularidade. Vamos aplicar onError, que está aqui, né? Singularidade. Vamos botar aqui, uma singularidade ocorre numa fração aí, x sobre x menos 2. x igual a 2, isso aqui vai dar uma singularidade, né? Aliás, desculpe. Retorne uma mensagem, né? Singularidade, deixa eu botar aqui, singularidade, uma string singularidade. Se tiver um erro, ou seja, um erro ou singularidade nessa expressão, x dividido por x menos 2. Né? Então, se você fizer, aliás, f de x, né? Não é f de xy, não. F de x, deixa eu desabilitar o anterior aqui. Então nós temos aí, bom, f de 1 tem algum problema? Igual a menos 1. F de 2, singularidade. É que nem aqui, né? Eu podia fazer impossível singularidade, eu retorno alguma coisa mediante uma certa condição, né? Então, aí nós temos o conjunto de 10 comandos. Eu não sei se esse conjunto aumentou na versão atual do MatCard. Eu tenho a impressão que basicamente isso aí, pelo que eu conheço, né, isso é suficiente para fazer qualquer tipo de programa. Né? Pode ser que alguns programas demorem mais, tenha comandos mais que aglutinem alguns desses, né? Mas geralmente são os comandos básicos de programação, né? São 10 comandos aí, e são com esses comandos que nós faremos os nossos trabalhos, né, nesse curso, os trabalhos futuros. Né? Então a gente fica por aqui. Então, até a próxima.